Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 2 a 6 de agosto de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Carlos e Vitória se beijarão. Nick descobrirá que Kendra é a amante de Nelson e a enfrentará. E Leonardo tentará sequestrar Beatriz, mas dessa vez tem o CPF cancelado com sucesso. Confira isso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 2 de agosto de 2021. Vitória agradece, mas recusa o convite de Adriana. Nick tem uma imaginação com Guzmão e diz que em breve estará feliz com ele. O doutor revela a Paula que ela tem câncer de medula, fase 3, e que lhe resta apenas 90 dias de vida. Paula chora e fica chocada. Paula está saindo do hospital e se encontra com Candelária. Vitória liga para Carlos e diz que sua irmã Adriana está ali. Vitória passa o telefone para Adriana falar com Carlos. Carlos fica nervoso. Candelária pergunta a Paula o que está acontecendo com ela. Paula diz a Candelária que está passando o pior momento da sua vida. Carlos desliga o telefone e não fala com a Adriana. Adriana diz à irmã que Carlos desligou o telefone. Vitória tenta ligar novamente e cai na caixa postal. Aguiar diz a Adriana e Vitória que elas parecem duas menininhas, preocupadas com a ligação do namoradinho. Vitória pergunta se ele está com ciúmes e diz que não aguentará deboches e nem risadinhas. Vitória ri e diz que está brincando. Roy encontra as cartas que Nick está escrevendo para Guzmão. Adriana diz a Vitória que sabe que ela está com ciúmes dela com Aguiar. Vitória diz que ela está enganada. Adriana diz que a irmã não sabe mentir e diz que ela só é a amiga de Aguiar. Paula e Candelária tomam café juntas. Paula, chorando, confessa a Candelária que tem câncer de medula e tem 3 meses de vida. Paula diz a Candelária que não quer que seus filhos descubram sua doença. Candelária a abraça e consola. Kendra diz a Roberto que está morrendo de vontade de ver Odete. Paula agradece Candelária por seu apoio. Aguiar pede desculpas para Vitória por ter a chamado de garotinha. Vitória diz que entendeu que ele só estava brincando. Carlos diz a Jocelyn que suspeita que Vitória e Adriana já descobriram a verdade. Roy lê a carta 124 de Nick para ela. Roy diz a Nick que ela ama muito Guzmão e que isso é muito bonito. Roy diz a Nick que adoraria que alguém o amasse daquela forma. Nick diz que ele encontrará uma mulher que o ame. Adriana conversa com Liliana sobre Vicente. Liliana pergunta a Adriana se ela gosta de seu pai. Adriana ri e diz que ela fala cada coisa, mas que não gosta de Aguiar como homem. Lili dá a entender que apoiaria uma futura relação entre Adriana e seu pai. Liliana diz a Adriana que conheceu um rapaz que só queria brincar com ela e que deu um fora nele. Kendra visita a velha louca Odete e debocha dizendo que o penteado dela está muito bonito. Odete, falando esquisito, manda Kendra ir embora. Jean-Marie pede que Kendra vá embora, pois Odete está incomodada. Kendra começa a humilhar Jean-Marie e diz: "Você não passa de um mera empregado." "Não, empregada." "Também não." "Ah, um empregadinho." "Isso, um empregadinho." Kendra abre o presente que ela trouxe para Odete. É um rato. Jean-Marie surta ao ver o animal e pula em cima do sofá. Odete fica com a cara de doidona assustada. Kendra se diverte à beça com o espetáculo. Aguiar diz a Salviano que Beatriz já está divorciada de Leonardo. Salviano se lamenta por Beatriz não estar junto com ele. Ida reclama com Leonardo pelas mentiras dele e diz que Beatriz nunca roubou nada. Leonardo diz que se fez isso foi para Guile se esquecer de sua mãe mais rápido. Guile ouve e descobre que seu pai é um mau caráter, um miserável. O verme asqueroso diz à mãe que se Beatriz não aprendeu a base da surra, vai aprender a base da saudade de Guile. Esse trapo deveria também aprender a base de uma boa coça. Guile foge do sítio. Ida diz a Leonardo que agora entende Beatriz. Vitória e Beatriz conversam sobre a gravidez e Guile.
Ida está cada vez mais chocada com as crueldades do nojento do filho. Gilly chora e corre pelo campo. Na mansão Longória, o rato continua a passear. Jean-Marie está em pânico. Odette continua doidona e Kendra debochando a doidada. Stefano chega ali e tira o rato do quarto. Stefano diz a Kendra que já viu o vídeo onde ela briga com sua mãe e que por isso ela está assim. Kendra diz a Stefano que ele é bem corajoso por ser o que é. Vitória diz ao pai que enquanto ele não disser onde está Lúcia, Adriana não deixará que ele se envolva em seus assuntos. Roy diz a Nick que se sente um perdedor. Nick diz a Roy que é sua amiga e que sempre o apoiará. Omar chega na casa de Roy e o avisa que ele não poderá viajar naquele dia, pois tem uma reunião. Nick diz que no dia seguinte viajarão a Nova York. Em Nova York, Guzmão está arrumando suas malas, pois irá embora. Beatriz diz a Aguiar que é aniversário de Gilly e que sente falta dele. Carlos liga para Vitória e diz que seu celular estragou na hora que ela passou o telefone para a Adriana. Jocelyn diz a Carlos que ele ainda tem chance de se reconciliar com Vitória. Adriana recebe uma rosa de João Constantino. Stefano agradece Jean-Marie por cuidar tão bem de sua mãe. Num restaurante próximo ao sítio, um homem diz a sua esposa que não gosta de pegar a estrada à noite e que podem ir comendo no caminho para chegarem antes do anoitecer à capital. Gilly está escondido e ouve a conversa. Gilly se infiltra e se esconde no caminhão do homem para ir para a capital. Ida comunica a Leonardo que Gilly fugiu. Ida diz ao infeliz do filho que seu neto deve ter descoberto a verdade. O homem e sua esposa saem para ir para a capital e Gilly vai junto, feliz por em breve ver sua mãe. Terça-feira, 3 de agosto de 2021. Gilda diz para Vitória que Beatriz mentiu para Guzmão, dizendo que já havia recuperado Gilly. Aguiar diz a Padre Jerônimo que se sente muito mal, pois no momento que beijava Vitória, Cristina era atropelada. Aguiar diz ao padre que traiu Cristina por pensamento. Vitória ouve quando Aguiar diz ao Padre Jerônimo que não aceita que Vitória viva uma nova história de amor com alguém que não seja ele. Vitória diz a si mesma que o amor dela e de Aguiar é sem esperança. Kendra reclama por Nelson não dar atenção suficiente para ela. Nelson se chateia e diz que precisa estar bem economicamente para dar a ela uma vida digna. Kendra diz que está cansada de esperar por ele. Kendra diz a Nelson que se ele estiver atraindo com outra mulher, o assassina. Depois, Kendra reclama com sua filha por estar engordando. Guzmão se recorda de muitos momentos com Nick. Aníbal diz a Adriana que se preocupa com o que passa na cabeça de Nick. Adriana diz ao pai que ele tem outra neta pela qual deve se preocupar também. Adriana ameaça Aníbal. Carlos chega a meta-imagem e leva flores à Vitória. Aguiar se enciuma. Vitória pede que Aguiar se retire para ficar a sós com Carlos. Na mansão Balvaneira, Candelária diz a Aníbal que se mudou para a capital. Candelária pergunta se Aníbal cumpriu sua promessa. Nelson quer entrar no escritório de Vitória. Aguiar permite a entrada dele. Nelson diz que Vitória esqueceu rápido de seu guarda-costas e já está com outro. Carlos se apresenta a Nelson. Nick escreve mais cartas para Guzmão. Nelson humilha Carlos. Carlos é irônico com o nojento do Nelson. Aguiar diz a Nelson que ele merecia ser chifrado. Aníbal diz a Candelária que Liliana é uma nova mulher e que tem muitos planos para ela. Liliana entra no escritório e vê Candelária. Ela fica muito feliz e as duas se abraçam. Carlos diz a Vitória que é muito pouco para ela. Vitória pede que ele não diga isso. Carlos diz a Vitória que ela pode ligar para ele. Depois, Carlos diz a Aguiar que não desistirá de Vitória. Vitória percebe os ciúmes de Aguiar. A nova amante do Nelson é Camila. Os dois se beijam e se envolvem na empresa. Eita, os chifres da Kendrinha estão começando. Vitória e Aguiar escutam os gemidos no escritório de Nelson. Vitória diz a Aguiar que não é Kendra, pois está grávida e está proibida de entrar na empresa. Vitória quase abre a porta para ver quem é a cretina, mas Aguiar a impede e diz que ela não merece sofrer. Vitória diz que ele tem razão.
Kendra diz a Roberto que Nelson perdeu o interesse de estar com ela e com certeza já tem outra amante. Salviano vai à casa de Kendra e lhe entrega sua mesada. Salviano confessa a Kendra que a nova amante de Nelson é Camila. Kendra diz que não é possível Nelson estar se envolvendo com uma tripa de pernas finas. Kendra fica chateada. Guile chega à capital e escapa da caminhonete. Adriana liga para João Constantino e diz que no dia seguinte vai ir na coletiva e conhecê-lo. João diz que passa para buscá-lo em sua casa. Anoitece. Aguiar diz para Vitória tentar de novo com Carlos e viver o que não foi possível. Vitória diz que ele tem razão e que vai tentar novamente. Aguiar fica com muitos ciúmes. Na capital, Guile está perdido e encontra um morador de rua. O morador o confunde com seu neto falecido, Oscarzinho. Guile o abraça e os dois se conhecem. Guile pede ajuda para encontrar sua mãe e chora. Mescalhos é o nome do senhor. Liliana diz ao pai que sua avó está morando na capital. Liliana diz ao pai que adoraria que ele refizesse sua vida com Adriana. Vitória ouve. Leonardo diz à mãe que não encontrou Guile por nenhuma parte. Ida diz ao filho que Deus o está castigando. Vitória chega perto de Liliana e Aguiar. Liliana diz ao pai que tem medo dele se apaixonar por uma mulher que não goste dela. Vitória está enciumada de Aguiar e Adriana. Leonardo diz a Ida que suspeita que Guile tenha ido para a capital e que vai buscar. Mescalhos leva Guile para seu barraco para descansar. Mescalhos agradecem à Virgem pelo presente que ela mandou, se referindo a Guile. Mescalhos se recorda de quando sua filha e seu neto Oscarzinho morreram queimados. Mescalho diz que Guile será seu neto. Vitória confronta Adriana e pergunta: Adriana, por favor, quero a verdade. Está tendo alguma coisa com Aguiar? Quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Adriana pergunta a Vitória de onde ela tirou que ela está apaixonada por Aguiar. Adriana diz que aquilo é um absurdo. Vitória diz que se ela sente algo por Aguiar, tem todo o direito de ser feliz. Adriana diz que só existe amizade entre ela e Aguiar. Aguiar bate a porta de Adriana e diz que precisa falar com ela. Vitória se retira. Aguiar diz a Adriana que terá que se afastar dela um pouco, pois Liliana está pensando que possa ter algo entre eles. Adriana diz que entre eles só existe uma boa e bela amizade. Vitória escuta atrás da porta. Nick chega a Nova York e é informada no hotel que Guzmão voltou para o México. Nick sofre. João Constantino chega à mansão Balvaneira e pede que Poliana avise Adriana que está ali. Vitória liga para Carlos e o convida para almoçar. Ao ver Adriana descer as escadas, Carlos desliga o telefone. João Constantino e Adriana se conhecem. Adriana diz a João que convidou sua irmã para ir com eles. João Constantino fica nervoso e consegue fazer com que Vitória não vá para não descobrir que ele é Carlos. Aguiar convida Vitória para almoçar, já que ela está arrumada. Vitória recusa o convite e diz que verá Carlos. Nick diz a Roy que Guzmão voltou para o México. Roy diz a Nick que não adianta ficarem casados se são apenas colegas de quarto. Guzmão chega à mansão Balvaneira e vê Liliana. Liliana se emociona ao vê-lo e o beija. Roy diz a Nick que devem se divorciar e que ele não deve ser infeliz para o resto da vida. Os dois tomam a decisão de voltar para o México. Guzmão diz a Liliana que não foi certo ela ter o beijado. Liliana diz que sabe, mas que não se conteve de emoção ao vê-lo. Liliana diz a Guzmão que Nick nunca será dele. Liliana diz que Guzmão pode amá-la se conhecerem melhor. Liliana pergunta se Guzmão quer ser seu namorado. Aguiar ouve e pensa que os dois vão namorar e pede que Liliana saia. Aguiar diz a Guzmão: que vergonha, essa viagem te mudou, agora temos que conversar de homem para homem. Candelária diz a Aníbal que está evitando ver Adriana, pois tem medo de que numa dessas acabe revelando o segredo. Aníbal diz a Candelária que em breve dará o sobrenome Balvaneira para a Liliana. Candelária diz a Aníbal que sente medo que Nick não aceite que Liliana seja sua prima. Nelson vê Candelária e Aníbal próximos. Nelson diz a Candelária que sente o maior prazer ao conhecê-la.
Aguiar está furioso e Gusmão explica a ele. Aguiar e Gusmão se abraçam. Aguiar dá as boas-vindas para ele. Nelson diz a Candelária que ela fez muito bem em ir morar na capital. Candelária diz que ele é muito gentil. Candelária sai para ver Liliana. Nelson diz a Aníbal que Candelária foi muito bonita e ótima escritora de cartas. Aguiar pergunta a Gusmão se ele vai ir ver Beatriz. Gusmão diz que vai ir buscar Guile na escola. Aguiar se recorda que deu a palavra a Beatriz que não diria nada a Gusmão. Candelária chega ali e cumprimenta-os. Depois, Aguiar confronta Candelária e pergunta se na carta que ela havia escrito havia o nome do pai de Cristina e do avô de Liliana. Adriana começa a trabalhar com João Constantino. Vitória lê a carta de Adriana, onde diz que João Constantino estava com muita pressão e que por isso não podem esperar. Vitória diz a Tomásia que confirmou que não tem nenhuma relação entre Aguiar e sua irmã. Aguiar pede a Candelária que ajude sua filha com coisas de mulher. Candelária diz a Aguiar que chegará a mulher que fará feliz novamente. Gusmão chega à casa de Felipe e ele fica feliz. Gusmão mostra ao pai os presentes que dará a Guile. Felipe fica tenso. Leonardo, bicho asqueroso, liga para Beatriz e confirma que ela não está com Guile. Leonardo mente e diz que Guile está bem e quer vê-la. Leonardo ameaça Beatriz, caso ela diga a alguém que ele a ligou, jamais verá Guile. O imbecil diz que marcará um encontro com ela. Depois, ele dá ordens a seus comparsas. Felipe está tenso e tenta distrair Gusmão. Vitória diz a Aguiar que enquanto ela estiver com Carlos, ele pode ficar com a tarde livre. Aguiar não gosta, mas diz que vai ir ver Josefina e vai convidá-la para almoçar. Vitória diz que Carlos ou Teobaldo a levará para casa. Aguiar se retira. Carlos diz a Vitória que ela olha Aguiar como ela o olhava há 25 anos. Kendra, cretina, está preocupada pois Nelson não vê suas mensagens e começa a armar contra Camila. Kendra liga para Camila e pergunta se é verdade o que falam por aí. Kendra confronta e pergunta se ela é a amante de Nelson. Camila diz a Bruaca que não tem que dar explicações a ninguém sobre sua vida pessoal. Camila a chama de modelo em decadência e desliga o telefone. Kendra fica possessa e diz a si mesma que Camila pagará. Aguiar desabafa com Josefina e diz que apareceu um amor da adolescência para Vitória e diz que vai perdê-la. Josefina diz que não e fala que os caminhos já estão traçados. Aguiar diz à amiga que a maldita culpa que leva na alma não sabe se é maior do que o amor que sente por Vitória. Vitória diz a Carlos que não pode voltar no tempo. Vitória diz que parece que ele a está testando, querendo saber se ela é a mesma de antes. Vitória diz a Carlos que ele não é mais o mesmo homem pela qual ela se apaixonou. Carlos diz a ela que esse homem que ela conheceu até agora não é o verdadeiro Carlos. Vitória pergunta, então quem é? Carlos diz que é o homem que a ama. Carlos beija Vitória. Quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Vitória diz a Carlos que não esperava aquele beijo. Carlos diz que esperava aquele beijo há 25 anos e que a ama. Vitória diz a Carlos que conversarão depois e sai. Kendra diz a Roberto que vai encontrar uma maneira de afastar Camila de Nelson. Roberto incentiva que ela envie uma carta a Vitória, dizendo que Nelson tem Camila como amante. Kendra diz que Vitória já nem deve mais se importar com as traições de Nelson. Carlos diz a si mesmo que Vitória continua a mesma de sempre e que vai a reconquistá-la. Salviano diz a Nelson que Kendra já deve suspeitar que ele tem outra. Salviano, debochado, diz que Nelson deve fazer uma vasectomia para que Camila não tenha um filho como Kendra. Beatriz se recorda das palavras de Leonardo e diz a si mesma que por seu filho não falará a ninguém, que se encontrará com o babão. No lixo, Guile ajuda Mescalhos. Guile chora por sua mãe. No ateliê, Aguiar pergunta a Vitória como foi o almoço dela. Vitória diz que foi bom. Aguiar pergunta a Vitória se ela terminou de escrever o romance e se os protagonistas ficam juntos. Vitória diz que sim. Vitória diz que ficou atenta para separar os protagonistas. Aguiar diz que isso seria terrível.
Carlos liga para Vitória e eles combinam de se verem no apartamento dele. Aguiar, que está ali, se enciuma. Quando ele sai, Vitória sorri e diz que Aguiar vai aprender. Gusmão já encontrou um apartamento para viver. Gusmão pede ao pai que vão ver sua mãe, Beatriz e Guilherme. Felipe diz que Guilherme já deve estar dormindo e que é melhor irem no dia seguinte. Paula toma remédios sem que Beatriz saiba. Beatriz encontra os remédios e pergunta por que a mãe não contou para ela que está doente. Paula mente à filha e diz que o doutor receitou um antibiótico para dores musculares. Beatriz diz à mãe que se ela tivesse alguma doença, não resistiria. Vitória diz a Carlos que não quer uma relação. Vitória diz a Carlos que não está divorciada de Nelson e que não sabe ser amante. Adriana diz a Aguiar que João Constantino é bonito e que uma mulher se apaixona por ele só de olhar. Liliana diz a Poliana que Gusmão não quer ser seu namorado. Poliana incentiva que ela vá conquistando Gusmão pouco a pouco. Nick chega à mansão Balvaneira. Nelson pergunta de Roy. Nick diz que ele está na casa dele e que decidiram se separar. Roy conta aos pais que se separou de Nick. Milton fica furioso. Nelson diz a Nick que o casamento dela com Roy foi um capricho dela e que o casamento é pelo resto da vida. Nick diz que se fosse assim, ele e sua mãe não estariam se separando. Nelson acusa Nick pelo casamento não ter dado certo e diz que é um capricho da filha. Roy diz a Doris e Milton que o casamento dele e Nick não deu certo. Nick diz ao pai que não vai seguir o exemplo deles em viver juntos sem amor e que acha isso horrível. Nick acusa o pai pelo casamento dele e de sua mãe ter fracassado. Nelson pergunta a Nick se há outro homem e se foi por isso que seu casamento não deu certo. Nick diz que não. Gusmão chega à mansão Balvaneira e cumprimenta Salviano. Liliana e Poliana ficam contentes ao ver Gusmão ali. Poliana abraça Gusmão. Felipe diz a Beatriz e Paula que Gusmão não está sabendo de nada ainda. Paula diz à filha que não podem esconder mais a verdade de Gusmão. Gusmão sai para ir no jardim. Vitória agradece Carlos e se despede. Aguiar tem uma imaginação onde Carlos e Vitória se beijam e se pergunta o porquê ela está demorando tanto para voltar. Kendra liga para Nelson e pede que ele vá para seu apartamento. Depois de muita insistência, Nelson finge aceitar ir. Ele manda depois que Salviano vá lá e faça Kendra se acalmar. No jardim da mansão, Gusmão se recorda de quando se envolveu com Nick na fazenda. Nick aparece no jardim e os dois ficam frente a frente. Nick corre e o abraça. Nick e Gusmão se beijam. Gusmão pergunta a Nick como vai o casamento dela com Roy. Ela diz que no começo foi mal, só que depois Roy foi esquecendo da traição. Liliana chega ali no jardim e diz: "Você voltou, Nicole Brisa?" Nick diz que sim e que aquela é a casa dela. Aguiar pergunta a Tomásia se ela conhece Carlos. Ela diz que sim e que Vitória estava muito apaixonada por ele há 25 anos atrás. Tomásia diz a Aguiar que Aníbal comprou o marido para Vitória. Liliana diz a Gusmão que vão andar pelo jardim. Nick diz a Liliana que é dona daquela casa. Nick diz a Gusmão e Liliana que espera que eles se divirtam. Liliana segura o braço de Nick, sorri e em tom de deboche diz: "É isso que vamos fazer." Nick fica furiosa. Salviano diz a Kendra que ela está com o desejo de 5 mulheres grávidas de comer chocolate. Salviano diz a Kendra que Nelson não irá para o apartamento dela aquela noite. Gusmão se chateia com Liliana por ter inventado que iriam sair. Liliana diz a ele que deve arrancar Nick do coração. Gusmão diz que só pode ser amigo dela. Em seu quarto, Nick chora e diz que Gusmão se envolveu com a selvagem. Nelson, cretino, pergunta a Vitória onde ela estava. Vitória diz que estava no apartamento de Carlos. Nelson diz a Vitória que Nick está na mansão e que se separou de Roy. Aguiar ouve. Nelson pergunta a Aguiar se a testa dele está doendo. Aguiar diz que não, mas por quê? Nelson diz que agora o chifrudo da casa é ele. Vitória vai ao quarto de Nick e ela diz à mãe que ela e Roy decidiram se separar. Vitória consola a filha. Vitória pergunta a Nick se a decisão que ela tomou tem a ver com Gusmão. Nick foge do assunto. Sexta-feira, 6 de agosto de 2021,
Vitória conta a Adriana que Nick voltou para a mansão. Adriana fica contente. Vitória diz à irmã que Nick terminou o casamento com Roy. Vitória conta a Adriana que Carlos a beijou. Aguiar aparece ali e ouve. Nick se reencontra com a tia e se abraça. Monstro Leonardo liga para Beatriz e diz que vai se encontrar. Gilda escuta a conversa. Beatriz combina de se ver com Leonardo em um parque em 1 hora. Leonardo, infeliz, ameaça Beatriz que acaba com ela se for com alguém. Beatriz sai da empresa. Nelson vê Vitória e Nick tomando café juntas e diz: "Que linda cena. Por um momento posso pensar que tenho uma família." Vitória diz que se perdeu não foi por sua culpa e diz que já é hora de Nick saber quem é a amante dele. Gilda liga para Salviano e passa todas as informações que escutou entre Leonardo e Beatriz. Nelson se irrita e se retira. Nick pergunta à mãe quem é a amante de seu pai e se a conhece. Vitória revela à filha que Kendra Ferretti é a amante de Nelson e que está esperando um filho dele. Nick fica chocada. Salviano e Aguiar decidem ir atrás de Beatriz. Nick fica muito chateada e se retira. Felipe confessa a Guzmão que Guile não apareceu e segue nas mãos de Leonardo. Guzmão fica furioso e chateado. Guzmão recebe uma ligação informando sobre o encontro entre Leonardo e Beatriz. Leonardo chega no parque com seus amigos e ordena que se aparecer alguém com Beatriz, eles ataquem. Mescalhos pensa em não devolver Guile, pois ele é como se fosse seu neto Oscarzinho. Guzmão, Aguiar e Salviano se dirigem para defenderem Beatriz. Beatriz está no parque aguardando Guile e Leonardo. Kendra vai ao clube e insulta Camila. Kendra pergunta se ela é a amante de Nelson. Guzmão, Aguiar e Salviano estão escondidos no parque. Camila confessa a Kendra que é a amante de Nelson. Camila humilha Kendra e diz que ela a insulta, sendo que será mãe solteira e que não sabe nem quem é o pai de seu bastardo. Furiosa, Kendra dá 2 tapas na sem-vergonha. Kendra diz a Camila que o pai de sua filha é Nelson Brisa. Kendra empurra Camila na piscina. Leonardo chega no parque. Beatriz pergunta onde está Guile. Paula diz a Candelária que sente um mau pressentimento. Leonardo diz a Beatriz que seu filho está bem cuidado. Furiosa por todo o mal que Leonardo já fez, Beatriz dá um tapa no miserável. Leonardo tenta sequestrar Beatriz. Guzmão, Salviano e Aguiar reagem. Os amigos de Leonardo também. Um deles solta uma bomba com um fumaceiro. Beatriz foge de Leonardo. Beatriz tropeça e bate com a cabeça e desmaia. A Aníbal ameaça Nelson que se ele incomodar Candelária, o vai conhecer. Camila liga para Nelson e diz que Kendra já revelou a todos que ele é o pai de sua filha. Kendra diz a si mesma que resta pouco tempo de vida para Camila. Nick, furiosa, chega no apartamento de Kendra. Kendra diz: "Bonequinha, você voltou?" Nick entra no poço da serpente e diz: "Cala a boca, sua hipócrita. Eu sei de tudo, Kendra. Você é a cretina sem vergonha que se envolveu com meu pai e está esperando um filho dele." Guzmão, Aguiar e Salviano trocam socos com os amigos de Leonardo. Leonardo ameaça Salviano com uma arma. Nick insulta Kendra. Kendra diz a Nick que Guzmão não era para ela. Nick pergunta quem ela pensa que é para pensar o que é melhor ou não para ela. Nick diz que Kendra é horrível, mas que nessa vida tudo se paga. Kendra manda ela parar de drama e diz que a relação dos pais dela estava podre. Kendra diz que ela terá uma irmãzinha que se chamará Mia. Nick a responde: "Ah, a Terressa. Essa menina nunca vai ser minha irmã. Tá entendendo ou quer que eu desenhe, bonequinha?" Furiosa, Kendra tenta dar um tapa em Nick. Nick segura o braço da víbora e a enfrenta. Nick sai do apartamento da serpente. Kendra sente uma dor no ventre. A polícia chega ali no parque. Leonardo consegue ir para o lado de Beatriz, que está desmaiada. Leonardo a faz de refém e diz que se fizerem algo, acaba com Beatriz. O policial manda Leonardo soltar a arma, senão atira. O cão, que é burro para entender, não solta a arma. O policial dá 3 tiros no maldito. Leonardo cai morto ao lado de Beatriz. Menos um troço nojento para atrapalhar. Como dizem por aí, CPF cancelado com sucesso. Nick
Diz a Vitória que não quer saber nada de Kendra, muito menos da filha dela. Kendra diz a Roberto que deve eliminar Camila, mas que precisa ser algo sem violência. Kendra diz que Camila terá um final de rainha. Nelson vai ao apartamento de Kendra e reclama por ela ter gritado aos quatro ventos que ele é o pai da filha dela no clube e que agrediu Camila. Nelson chama Kendra de patética. Nelson diz a Kendra que amaldiçoou o momento em que a engravidou. Kendra começa a passar mal e diz a Nelson que a filha deles vai nascer. Candelária cuida de Paula. Gusmão, Aguiar e Salviano estão no hospital. Salviano diz a eles que Guilherme segue desaparecido. A doutora os informa que Beatriz sofreu um traumatismo craniano. Gusmão e Salviano se surpreendem ao descobrir que Beatriz está grávida de 24 semanas. Ida se desespera ao saber que Leonardo morreu. Quem sofre nessas horas é a mãe, né, minha gente? Uma pena a dona Ida nunca ter dado um basta no filho. Adriana e João Constantino assinam um contrato de exclusividade. Aguiar diz a Salviano e Gusmão que Leonardo violou Beatriz. Ele diz que ele não contou nada a eles com medo do que poderiam fazer com Leonardo. Aguiar recebe uma mensagem de Adriana pedindo que a busque na casa de João Constantino. Kendra foi examinada e Nelson pede que ela se tranquilize. Kendra diz a Nelson que Nick a visitou e que foi muito cruel com ela. Roy diz a Nick que seu pai quer que ele trabalhe e que por isso acha melhor sair da casa dos pais. Nick diz a Roy que Gusmão está mesmo saindo com Liliana. Poliana diz a Vitória que Liliana foi para o hospital. Vitória conta a Nick que Beatriz está no hospital e corre risco de perder seu bebê. Nick diz que tem que oferecer seu apoio a Gusmão. Adriana abre a porta da casa de João Constantino e pede que Aguiar entre. Aguiar vê João Constantino e se surpreende ao descobrir que ele e Carlos Gonçalves são a mesma pessoa.